lindo! Tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Maria Lima e o vídeo de hoje eu vou contar e mostrar um pouquinho para vocês como foi o meu parto, a minha cesárea aqui nos Estados Unidos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo, envia para um amigo ou uma amiga que tem dúvida e quer saber mais sobre esse assunto, que eu vou adorar e você vai me ajudar muito. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto as coisas antes, né? Óbvio, porque aqui no YouTube é um pouquinho mais difícil para parar, para gravar, para fazer, ainda mais nesse começo com RN em casa. Então, vamos lá pro vídeo. Gente, eu recebo muito uma pergunta lá no meu Instagram, que é sobre o seguro-saúde. Maria, você tem seguro-saúde? Como você é estudante, teve um parto aí nos Estados Unidos? E sim, gente, eu fiz o seguro-saúde. Quando eu vim pra cá, no começo, por mais ou menos um ano, por um ano, a gente ficou com o seguro viagem, tá? A gente fez o seguro viagem lá do Brasil e ficamos com ele. E eu deixei ativo o meu plano de saúde no Brasil. Porque eu pensei, se caso precisar e tiver que voltar, acontecer qualquer coisa, eu quero ter um plano ativo para não ter que contratar outro plano, ter que esperar a carência novamente. Então eu deixei esse plano ativo por conta disso. Só que depois de um ano, venceu o meu seguro viagem, eu renovei por mais 6 meses. E aí, quando eu mudei de escola, a minha escola atual, a OLA, ela dá pro F1 um seguro saúde emergencial, né, que é o que eles exigem, né, que as escolas exigem, pro F1 gratuitamente. Eu posso até colocar os meus dependentes, que é meu marido e meu filho, né, o Matheus. Então, eu peguei, o que eu fiz? Cancelei o seguro viagem e também cancelei o meu plano de saúde lá do Brasil. Porque eu pensei, não, eu já tô aqui há algum tempo, já sei mais ou menos como funciona, eu sei que saúde aqui é caro, mas tem clínica, né? E aí eu resolvi ficar só com esse seguro emergencial e cancelei o do Brasil e também cancelei o meu seguro viagem. E aí, gente, a gente já tava pensando já há algum tempo já em ter um segundo filho. Eu queria, o Max também queria, o Matheus no começo não queria, mas de uns 2 anos pra cá ele vinha pedindo muito. Não sei se foi a mudança pra cá, longe da família, pandemia, aula online e tudo mais. De 2 anos pra cá ele pediu o tempo todo que queria um irmão, e era uma coisa que a gente já queria, mas a gente queria um pouco mais pra frente, pra, né, aproveitar mais com ele a infância dele, dar toda aquela coisa de mãe de primeira viagem, dar todo o amor e carinho pra ele e tudo mais, como se eu não fosse continuar, né? Enfim. E aí, quando foi o ano passado, acabou de acabar, né? 2021. Quando foi 2020, a gente decidiu. No começo do ano, a gente vai tentar engravidar. E aí, lá pro final do ano, a gente engravida. Porque do Matheus, eu demorei 1 ano pra engravidar. Exatamente 1 ano. E aí, foi o que eu pensei. A gente vai, né? Planejamos começar em janeiro. Pra, quem sabe, no final do ano, no começo desse ano, a gente já tá ali grávidos, né? Porém, né, Deus, que sabe o momento certo, a hora certa para tudo, nos enviou essa bênção, né, que é o Thomas, que nasceu no mês de novembro, em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, começo de março. E eu fiquei muito surpresa, eu falei, meu Deus, eu nem me planejei, porque aí eu ia pesquisar um plano, contratar e tudo mais. E foi assim uma coisa muito rápida, né? Uma coisa muito rápida. Então, assim que eu descobri que eu tava grávida, assim no susto, falei, meu Deus, a gente queria, mas eu não achei que fosse tão rápido por conta da minha outra experiência. E aí eu fui, fiz um teste de farmácia, né? Comprei ele no Walmart 2 testes, fiz e deu positivo. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Por quê? Porque o meu seguro da escola, ele é um seguro emergencial. Ele não tem cobertura para consultas eletivas normais. Ah, eu vou no ginecologista, eu vou no dermatologista. Não, ele é um seguro emergencial. Eu tenho lá uma cobertura de $500 mil para seguro emergencial, uma emergência. E aí eu fiquei desesperada e comecei a dar uma olhada, né? Conversar com umas amigas que já teve filho aqui e tal. E aí me falaram da clínica Forte Batista, né? Que é uma clínica que você vai lá inicialmente. E assim, na primeira consulta eles já fazem o teste, né, de urina, eles já fazem uma ultrassom gratuita. E aí eu queria saber como que tava o neném, né, tal, e peguei e fiz. Fui lá e fiz com eles. E se eu quisesse continuar fazendo com eles, eu poderia também, como tem várias pessoas que faz pela Forte Batista. Por quê? Porque ela tem um preço menor. Você paga conforme a sua renda. Você vai apresentar qual que é a sua renda e eles vão falar quanto você tem que pagar. Então eles facilitam, eles parcelam. É uma forma mais barata, porque a igreja, né, que tá por trás disso, que é a Forte Batista. E aí eu fui lá e fiz, e eu já tava também olhando em um seguro saúde e tal,
E aí entrei em contato com a moça e fiz a cotação e contratei o seguro-saúde. O bom desse seguro-saúde, gente, é que não tem aquela carência que tem no Brasil, que você tem que esperar 300 dias para parto. Aqui eu só tinha que esperar o primeiro dia útil do mês subsequente. Então eu contratei, sei lá, dia 15 de fevereiro, dia 1 de março já estava ativo o meu plano e eu já não tinha carência para parto. Então eu contratei o seguro-saúde daqui, continuo com o emergencial da escola, mas contratei o seguro-saúde, onde me dava direito às consultas eletivas, de obstetra e tudo mais. E esse plano, gente, ele é baseado na nossa renda, né, no imposto de renda da pessoa. Então aqui, todo mundo me pergunta sobre seguro-saúde, realmente seguro-saúde aqui, gente, é bem assim, complexo, né? A gente meio que não entende e tal, mas de qualquer forma, eu vou deixar o contato aqui embaixo no box de informação da pessoa que fez pra mim, e aí se vocês tiverem dúvida e quiserem fazer, vocês entrem em contato com ela que ela vai saber explicar melhor do que eu, porque é bem confuso. Porém, eu fiz como estudante, mandei meus documentos, meu F1, meu I-94, Imposto de Renda do Brasil, mandei tudo, e aí foi feito, né? E aí eu não tinha carência, e esse plano que eu fiz, ele dava cobertura para uma obstetra brasileira, porque eu pensei assim, quando eu tava planejando engravidar, eu pensava, gente, eu queria muito uma obstetra brasileira, muito, porque aqui todo mundo fala, né, que os médicos são não são igual ao do Brasil, não é aquela sensibilidade, que não sei o quê, e eu tinha medo. O Matheus nasceu de cesárea, ele nasceu de 36 semanas, estourou a bolsa, fui pro hospital, fiquei lá 12 horas, e aí fiz cesárea. E eu queria uma médica brasileira para eu ficar mais confiante, né? E aí, esse plano cobre, né? Uma médica bem conhecida aqui, que a agenda dela é muito cheia, tanto que eu fui na Forte Batista primeiro, e eu só consegui marcar a consulta do pré-natal com ela com quase 10 semanas. E aqui eles começam realmente o pré-natal entre 8 e 12 semanas, eles esperam ali os 2, 3 primeiros meses para ver se evolui, tanto que a própria Forte Batista já tinha me avisado, ó, sua próxima consulta daqui um mês, sabe assim, 1,5 meses, porque eles esperam para iniciar o pré-natal. E aí, como essa médica ela é bem assim disputada a agenda dela, foi um período bom. E aí eu agendei com ela. E foi ótimo, né? Porque médica brasileira, clínica, o pessoal fala inglês, mas também tem uma pessoa lá que fala português, então a gente fica mais confiante no momento difícil, né? Não é difícil, mas um momento mais delicado, que a gente quer sentir mais, quer entender tudo que tá passando, entendeu? Então, eu queria muito que fosse brasileira e graças a Deus eu consegui. Ela é um amor de pessoa, toda a equipe, todo mundo da clínica, e foi com ela que eu fiz. Inclusive, até já mostrei, eu acho, um vlog aqui. Vou deixar no box de informação da clínica, tá? E quando eu fui na primeira consulta, ela já me perguntou qual que era a via de parto que eu queria, né? Se eu tinha algum desejo de alguma via de parto. E aí, como eu expliquei pra ela que eu já tive uma cesárea, ela já me falou que ela só faria em mim uma cesárea. Ela não faria um parto normal, porque ela tem um seguro e esse seguro dela não cobre ela fazer um parto normal numa pessoa que já teve uma cesárea antes. Então, eu poderia fazer, se eu quisesse, com ela, o parto cesárea, a gente iria agendar e fazer uma cesárea, ou se eu quisesse parto normal, também não teria problema nenhum, só que eu faria com outro médico, eu teria que escolher um outro médico, ou um plantonista, ou um outro médico do convênio. E aí, gente, como eu tava muito insegura, com muito medo, eu optei por fazer a cesárea com ela e fazer todo o pré-natal com ela, todo o acompanhamento na clínica, porque lá já faz as ultrassons, lá já faz os exames, eu não precisava estar, sabe, indo procurar outro lugar sem referência, lá as pessoas já tinham me recomendado. E quando a gente mora fora, o que a gente busca é o quê? Recomendações, porque a gente não conhece, a gente não sabe como funciona, a gente não sabe quem é bom, quem não é bom. Por mais que a gente assista vídeo, tenha opinião de outras pessoas, a gente não sabe, né? E aí eu optei, junto com ela, por uma outra cesárea. E junto com ela, conversamos e eu optei por continuar e fazer todo o pré-natal com ela e fazer a cesárea com ela, né? Fazer tudo com ela, fazer tudo lá na clínica. E foi ótimo, ali mesmo no primeiro contato, ela já fez o agendamento de todas as consultas, de todos os ultrassons. Várias pessoas falavam assim, aqui faz pouco ultrassom. Eu não fiz pouco ultrassom, acho que, sei lá, eu devo ter feito uns 5 ou 6 ultrassom, eu fiz bastante até. Fiz o exame da curva glicêmica, também gravei aqui no vídeo um vídeo pra vocês mostrando. Tomei a vacina, né? Tomei outra vacina de tétano que eu precisava tomar, porque a minha já tomei há sei lá quantos milhões de anos atrás.
E foi muito bom. Foi um acompanhamento bem tranquilo, graças a Deus eu não tive nenhum problema, não tive problema de pressão, não tive nenhuma infecção. Então foi um pré-natal bem tranquilo. E as pessoas me perguntam, tá, mas você teve que pagar alguma coisa? Você tem que pagar alguma coisa? Sim, gente, sim. O plano aqui é com coparticipação. É muito comum. No Brasil a gente tem essa opção de coparticipação, né? Porque eu vendo plano de saúde, seguro-saúde no Brasil. E normalmente as empresas que contratam essa modalidade é empresa muito grande, né? Que aí ela consegue uma coparticipação bem pequenininha e aí ela consegue diminuir o valor dela da fatura. Então, no Brasil não é tão comum a coparticipação, embora tenha a modalidade, como eu tô dizendo para vocês, e algumas empresas contratam sim, porque diminui o custo para ela, mas aqui é muito comum. Você contrata o plano e por um ano, naquele ano, você tem um valor máximo que você pode pagar. Então, por exemplo, o meu plano, o valor máximo que eu posso pagar no ano é $1.300. Então, eu vou numa consulta, eu pago 20, eu vou fazer o exame de sangue, eu pago 5, eu vou comprar um remédio, porque os próprios médicos enviam, né, a solicitação de remédio para a farmácia que você escolher, Walgreens, CVS, Publix, Walmart, você que escolhe. Então, eu tenho um teto que eu posso pagar de coparticipação nesse plano e nesse caso é de $1.300, tá? Quando você vai numa urgência e emergência, que você já tem que pagar ali de cara $200, esse é o meu plano. Por isso que eu falo, gente, porque tem gente que tem o mesmo plano que eu e é totalmente diferente essa coparticipação. É outro valor, é outro teto, na emergência é 25% do valor da conta da emergência, então tem que ver certinho com uma pessoa que saiba, que entenda, porque o plano aqui é bem, não é assim, o nosso é mais tabelado, digamos assim, tem as regras lá e a gente segue para todos os planos. Aqui não. Aqui no mesmo plano tem regras totalmente diferentes. Então o meu plano é dessa forma. Então, quando eu fui e escolhi ela para fazer o pré-natal, eu já paguei um valor de coparticipação, acho que foi $100 e poucos, mais ou menos. E aí, quando eu ia fazer um exame, por exemplo, da curva glicêmica, eu pagava, 15. Você tem que fazer um exame de sangue, eu pagava 12. Eu tenho que tomar uma vitamina. Aí ela mandava pro Publix, eu pagava $5. E foi assim. E o hospital que veio a conta maior, que vai atingir esse meu teto de $1.300, tá? Então, é mais ou menos isso. Espero que tenha tirado um pouco, assim, esclarecido, mas como eu falei, o negócio é bem complicado. Então eu paguei com ela e aí ela me falou qual o hospital que ela atendia, que ela, né, faria o parto, que é o Advance Health, que tem algumas unidades, tem Celebration, tem Orlando, tem o Interpark, e como a clínica dela fica em Interpark, a gente optou pela unidade lá de Interpark, que é mais perto, né? Caso ela precise e tal, e estourar a bolsa, alguma coisa do tipo. E foi muito bom. Como foi realmente o dia do parto. E aí, todo mundo fala inglês, como que você conseguiu se virar, como que foi? Quando eu comecei a fazer o pré-natal com ela, lá pelo meio do pré-natal, ela já pediu para eu fazer um pré-registro no hospital. Então, eu já fiz online um pré-registro, né, com todas as minhas informações, quem era minha médica, qual a pediatra que eu ia levar o meu bebê. Então, eu já fiz um pré-registro com todas as minhas informações, telefone. Logo depois disso, o hospital já entrou em contato comigo para confirmar tudo, estava tudo certinho e tudo mais. E aí, depois, mais pra frente, eu agendei um tour online, né? Que antes tinha o tour presencial para você conhecer o hospital e por conta da pandemia e tudo mais, agora é online. Então, eu agendei o tour online lá para outubro, mais ou menos, e aí foi via Zoom, uma enfermeira te atende, é tudo em inglês. A enfermeira que apresenta, ela mostra todas as regras do hospital, quantas pessoas pode ir, qual andar que você vai, você chega e já é direcionado, você já pode ir direto para tal andar. Então, ela foi explicando tudo. Então, eu fiz esse pré-registro e a clínica que eu fiz o pré-natal também fez o registro, já marcando a data e o horário que eu seria internada. E aí, tudo era movido, né? Tipo, era guiado em cima daquela data e aquele horário, aquele appointment. Lógico, se eu estourasse a bolsa, era só correr pro hospital, eles iam ligar pra ela e faria tudo normal, não tem problema nenhum. Mas, até então, tudo tava em cima dessa data, desse horário, agendado com, sei lá, acho que uns 4, 5 meses antes. E aí a enfermeira apresenta o hospital pra gente, fala que a gente já chega e vai no segundo andar pra fazer a nossa ficha.
eu mostrei pra vocês um pouquinho do andar. E aí eu cheguei 2 horas antes, né? Fiz o jejum eu parei de comer meia-noite, acho que era 7 horas, 8 horas antes. 11 horas eu parei de comer, o jejum de 11 horas. Ela também falou quais os itens que eu tinha que levar na mala maternidade pra mim e pro bebê. Falou da questão da visita, né? Porque pode ficar uma pessoa com você o tempo todo, no parto e tudo mais. E só pode visita de 2 em 2 pessoas, das 8 às 8 da noite. Porém, somente de 2 em 2 por conta da pandemia, tá? Mas normalmente todo mundo sabe que aqui, se não fosse isso, o quarto fica cheio de gente, pode entrar todo mundo. Mas por conta da pandemia, foi dessa forma. Não pode ficar com você, né, o tempo todo como acompanhante um menor de idade, todas essas informações. E aí eu cheguei, fui para o segundo andar direto, né, que eu já tava avisada, já sabia. E ali eu fiz a minha pré-ficha, né? Pré-ficha porque é só para confirmar tudo certinho. E dali eles me levaram para uma sala, ali mesmo naquele andar, e começou toda a preparação. E aí, quando começou a preparação, que vem os enfermeiros, que você tem que trocar roupa e você tem que assinar todos os termos de autorização, nesse momento eles me perguntaram: você quer um tradutor? Todo momento, quando eles ligam pra você pra confirmar qualquer coisa, você tomou vacina? Você fez isso antes da internação? Eles perguntam se você quer um tradutor. Então, como não precisava, eu tava conseguindo me virar, eu nunca tinha pedido. Aí lá, na hora que eu fui pra essa sala, pra esse quarto que é pra preparar pra internação, que é onde a gente iria assinar todos os termos e tudo mais, eles iam explicar, ia vir o anestesista, todos os médicos pra conversar com você, conversar comigo, eu pedi o tradutor. E aí eles têm um tablet, né, num tripé, que eles conectam com o tradutor fica lá ele online, não é uma voz, a minha foi realmente uma pessoa, assim, eu conseguia ver ela no tablet como se fosse uma reunião de Zoom. E aí pedimos o tradutor nesse momento. E aí ela já pediu pra eu me preparar, né, tirar toda a roupa, tirar todos os acessórios, ficar sem nada, colocar aquele aventalzinho, aí fizeram aquele cardiotoco. E aí a enfermeira começou a confirmar todas as informações com o tradutor. E todas as autorizações, né? Porque é uma cirurgia, se acaso acontecesse alguma coisa, se meu marido, ele era o responsável por decidir por mim e tudo mais. Tudo aquilo de internação. E aí depois veio o anestesista, o auxiliar do anestesista, todos os médicos, todos os funcionários que iam participar daquele momento vieram falar comigo, perguntar como é que eu tava, perguntar se eu tinha alguma coisa, se eu tinha alergia, tudo aquilo. E aí a gente foi vendo que a gente conseguia se virar, mas para assinar todos os papéis de autorização a gente usou o tradutor. E depois disso a gente não precisou mais usar. Eles são muito bonzinhos, as enfermeiras são um amor, elas acham super legal ser brasileiro, fica falando, como que fala tal coisa em português? E eu falava, gente, eu preciso aprender inglês aqui. Então foi muito legal. Então nesse primeiro momento, até eu achei que essa sala, esse quarto que eu fiquei, porque era um quarto, não era uma salinha de pré-atendimento, não, era um quarto mesmo, com cama, com sofá, com armários, banheiro. Eu achei que seria até o quarto que eu já iria ficar, mas não. Ali é realmente só preparação. E aí, dali, depois de tudo isso, fui de cadeira de roda para o centro cirúrgico, que é no andar de cima, no 3º andar. E aí também levaram o meu marido para se preparar, né, com roupa e tudo mais, para ele entrar e assistir. E aí fui pra lá, né, na hora da anestesia eu não precisei de tradutor, a enfermeira que me acompanhou, o anestesista, super gente boa, falando devagar, pra que eu entendesse, eu entendi tudo tranquilo, então foi bem tranquilo mesmo. Aí aplicaram anestesia, aquela sala com aquele monte de gente, e eu falei assim, meu Deus, parece que eu tô no Grey's Anatomy. Que era muita gente, que eu lembro que do Matheus eu fiquei numa sala de cirurgia menor, e não tinha tanta gente igual tinha lá, gente, tinha muita gente lá dentro. Muita gente, muito equipamento, uma sala muito grande. Eu falei, gente, o que que é isso? Mas, e aí começou, né? Foi aplicada anestesia, graças a Deus eu não tive nenhum problema com pressão, nada disso, então foi bem tranquilo. E aí quando faltava assim uns 10 minutinhos pra tirarem ele, 5 minutinhos, chamaram o Max, aí o Max veio, ficou do meu lado. E aí ele nasceu, ele veio direto pro meu colo. Foi muito legal, porque o Matheus não veio direto pro meu colo, ele veio direto
Ai, gente, foi muito emocionante, foi muito lindo. E aí a gente ficou ali com ele o tempo todo, enquanto eles, né, terminavam lá. Aí eu fiquei ali com ele mais ou menos uns 10, 15 minutos. E aí chamaram o Max pra ver, fazendo a pesagem dele e medindo e tudo mais. E é tudo dentro daquela sala mesmo. E aí terminaram, né? Eu, graças a Deus, não tive nenhuma reação da anestesia, nenhuma coceira, nada disso. Então foi tranquila essa parte. E só uma dor, uma pressão muito forte nas costelas. Do Matheus, eu lembro que depois que tiraram ele, eu senti muita ânsia. Tanto que eu lembro que a anestesista, né, e a enfermeira falava, ó, vira o rosto, caso você queira vomitar, vira o seu rosto e tal. E eu fiquei com medinho, eu falei, acho que eu vou querer vomitar. E não, dessa vez o que eu senti foi uma pressão muito forte nas minhas costelas, enquanto eles estavam lá mexendo com tudo. E aí a minha médica, ela só chegou realmente assim, faltando 10 minutos pro horário do parto. Aí ela veio, conversou comigo e tal. E no centro cirúrgico ela fala inglês, porque todo mundo falando inglês, ela falando inglês. E eu falei, gente, será que ela pensa que eu sou fluente? Mas graças a Deus dava pra entender. E aí de vez em quando ela falava, quando ela ia falar comigo, aí ela falava em português. Mas foi bem tranquilo. E aí dali, pra terminar tal, chamaram o Max pra ir com o neném, né, pra eles levar pra outra sala. E aí o Max foi e eu fiquei lá pra terminar. E aí terminou, tudo mais. E aí me levaram pra sala de recuperação, que eu achei que eu ia ficar nessa sala, sei lá, umas 2 horas, até voltar, até sentir as pernas e tudo mais. E eu ia até dormir, né, porque o meu parto foi às 7 da manhã, então eu acordei às 3 da manhã, mais ansiedade. E não, gente, eu cheguei lá na sala de recuperação, passou 10 minutos, a enfermeira já chegou com o meu marido e com o bebê. E aí já colocou ali pra mamar, pra ele, né, ir mamar e tal. E eu pensei, nossa, mas eu nem vou descansar na recuperação. E não, gente, eles já deixam lá você com o bebê. Então ele ficou comigo lá o tempo todo na sala de recuperação. Eu fiquei lá mais ou menos 1 hora e meia. Ficou lá pele com pele, mamando. O Max do meu lado, e aí trouxeram minhas coisas num carrinho. Eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou, né? Minhas malas e tudo mais, num carrinho como se fosse de hotel. E aí ela falou assim, agora sim vocês vão pro quarto. Já tá sentindo a perna? Tá. Aí eu já senti a perna, ela vinha, apertava minha barriga, né? Fazia algumas massagens. Bem, assim, achei diferente essa parte. Porque eu lembro que não tocaram, assim, né, em mim, assim, durante essa parte de recuperação. Da volta da anestesia, e ela veio, massageou e foi aliviando, tal. Foi bem bom, é bem diferente. E aí ela ficou ali com o Thomas ficou ali comigo o tempo todo. E dali, quando eu senti as minhas pernas de volta, né, ela falou, vamos pro quarto. E aí fomos pro quarto, que era no terceiro andar. Aí sim, no terceiro andar. E aí sim foi o quarto que a gente ficou. Vou mostrar pra vocês o quarto, tá? Aqui, ó, é a entrada. Aí tem esse aqui que elas pegam as luvas e tal. E aí tem uma cortina. E aí tem acesso ao quarto. Aqui tem o lixo, tem uma geladeira. Aqui tem um negocinho de comer. Aqui tem as nossas coisas. Aqui, ó, tem um quadrinho que elas vêm todo dia colocar data, quem é a enfermeira, a pessoa que veio limpar, Baby Thomas, a medicação. E aqui tá as nossas coisas, que já tá quase tudo pronto pra gente ir embora. Aqui tá Max. Aqui tá a cama dele. Aqui tá a minha cama. E aqui tá a cama do Thomas. Eita, a gente tá quase pronto pra ir embora. Aqui tem todos os equipamentos, né? Aqui a cama onde eu fiquei. 3, né? Janelão gigantesco, então tem uma luz boa aqui. E aqui é o banheiro. Aqui, ó. Aqui é o banheiro normal. E é isso. Esse é o quarto que a gente ficou. Gente, chegou meu almoço. Tamanho dessa bandeja. Aqui tem uma salada, molhinho, suco de laranja, uva, um docinho, uma gelatina e purê de batata com franguinho empanado. Então esse foi o quarto, gente. Eu achei muito legal, assim, aquela tabela das enfermeiras falando qual remédio tem que tomar. Eu achei bem legal, gravei pra vocês verem. E aí o Max dormiu comigo, né? Então eu fiquei esse dia inteiro lá na maternidade. Quando foi por volta de umas 5 horas mais ou menos, o Matheus foi, a minha irmã levou ele.
E aí ele conheceu o Thomas, foi muito, muito lindo. E aí depois, quando foi umas 6 e pouco, eles tiraram a minha sonda, que eu estava com sonda, foi bem tranquilo, tirou. E aí eles dão um prazo de 6 horas para você fazer xixi, se você caso não consiga, tem que colocar de volta. E aí eu já consegui levantar, eu tomei banho, ai, xixi, o Thomas ficou o tempo todo dentro do quarto com a gente. E aí passamos uma noite em claro, né? Por quê? Porque ele queria mamar o tempo todo. Gente, foi uma noite em claro, vendo assim, porque na frente da minha cama tinha um relógio desse tamanho. Sabe que é você ver assim, ó, hora por hora passando? Então foi bem cansativo. As enfermeiras muito boazinhas. Outra coisa também que eu queria contar pra vocês, né, que eu não coloquei roupinha nele, né? Ela falou, algumas enfermeiras até deixam você colocar roupinha caso você queira no bebê, mas a maioria fala para não colocar porque eles ficam enrolados num paninho, que é do próprio hospital, com uma touquinha e com a fraldinha. E toda hora que ela vem para colocar o neném em mim, para mamar, ela pergunta: você quer ele com paninho ou você quer ele pele com pele? E aí toda hora ele vinha para mamar pele com pele, então foi bem legal. E ela vinha, fazia aquele charutinho e colocava ele de volta no bercinho, vou mostrar pra vocês, pra ele dormir, pra não ter aqueles espasmos, né, e não acordar. Então as enfermeiras eram muito boazinha, muito boazinha. Você podia chamar elas a qualquer momento. Toda hora elas vinham perguntar qual que era, se eu tava com dor, qual que era o meu nível de dor, de 0 a 10, de 1 a 10. Então, assim, foi muito, muito bom o cuidado que elas têm com a gente. E aí, no outro dia de manhã, né, a minha médica pra visitar. Ela veio no dia seguinte de manhã e no outro dia de manhã pra dar alta. Foi isso, eu fiquei 2 dias e meio na maternidade. E aí também veio o pediatra no mesmo dia pra ver ele, veio a pessoa que fez o teste de ouvidinho nele. E ele tomou também a vacina da hepatite B no próprio hospital. Eu tomei a vacina da gripe no hospital porque eu ainda não tinha tomado, então eu já tomei ali, ela falou que eu podia tomar. E aqui, gente, é muito engraçado que eles já fazem o registro, eles que vêm fazer o registro da criança. Então, quando você chega no quarto, já tem um formulário, né, para você preencher com todas as informações e depois vem uma moça e retira esse formulário e para levar para fazer o registro da criança. Então, não é você que vá até um local fazer o registro. Não, o formulário estava lá, quando foi à noite o Max preencheu todo esse formulário, no outro dia de manhã veio uma pessoa, retirou o formulário, aí depois veio uma mulher com um computador, confirmando tudo aquilo que ele tinha colocado no formulário, que era para fazer o registro dele. Então, a gente já saiu de lá, ele com o registro pronto, a gente só teve que ir no local retirar ele impresso, e aí a gente foi, 2 dias depois que a gente teve alta, o Max já foi lá e retirou, e foi muito rápido, foi muito legal. Outra coisa também que vem é uma consultora de amamentação. Ela vem, ela verifica, pega certinho, ela ensina, ela vem, ela traz um telefone caso você precise falar com ela diretamente ali dentro do próprio hospital. E também um telefone que você pode falar com ela depois, quando você estiver em casa, na parte de amamentação. Também veio uma moça na parte de depressão pós-parto. Então ela vinha, perguntava como que eu tava me sentindo, se eu tava me sentindo triste, se eu tava me sentindo abandonada, se eu tava me sentindo... Gente, eles perguntam tudo. E quando foi no segundo dia, eu ainda preenchi uma ficha, né, um formulário, e tava perguntando a mesma coisa. Você tá se sentindo triste? Você tá se sentindo... você chorou? Você não chorou? E aí tem tem um telefone, caso você precise de algum aconselhamento, algum acompanhamento. Então tem várias coisas ali, toda hora tem alguma coisa, alguém te perguntando alguma coisa. E veio o pediatra, olhou ele no dia seguinte, depois olhou ele de novo para dar alta. E outra coisa também, gente, é que aqui você não sai com o bebê da maternidade se você não tiver a consulta com o pediatra agendada. Então, eles já, no pré-registro, né, no pré-registro hospital, eu já tinha que colocar qual era o pediatra. E aí, quando chega lá, eles perguntam o tempo todo, qual que é o nome do pediatra? Qual que é o nome do pediatra? Qual que é o nome do pediatra? Você já marcou a consulta com o pediatra? E aí, eu já tinha ligado, né, já tinha verificado um pediatra, e o pediatra falou, olha, você tem que agendar a consulta no máximo até 24 horas do nascimento da criança, e a gente vai agendar para você pro dia seguinte que você tiver alta. Então, no mesmo dia, à tarde, o Max já ligou, já agendou o horário certinho ele nasceu na segunda, para quarta-feira ou quinta-feira? Acho que foi para quinta-feira, porque eu tive alta na quarta. E aí, você não sai do hospital sem estar com o pediatra agendado.
E é isso, gente. Acho que eu não tô esquecendo de nada, não. Essa foi minha experiência. Eu gostei muito, tanto do atendimento das enfermeiras, quanto dos pediatras que foram lá, desse acompanhamento, né? Desse cuidado que eles têm com a mãe para uma depressão pós-parto, para a parte de amamentação. Achei muito legal ir lá, uma consultora, uma pessoa especialista, né, nisso. Então foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Graças a Deus o Thomas, ele fez também exame do pezinho lá. Ele fez no mesmo dia que nasceu. E é isso, gente, foi muito, muito bom. Eu não tenho o que reclamar mesmo. A gente teve alta na quarta-feira, porque tava tudo certinho. A minha médica veio, me deu alta por volta de umas 9 horas. Depois veio o pediatra, já deu a alta dele. Aí a gente se arrumou. Almocei lá ainda, porque eu falei, eu vou almoçar aqui, porque a comida de lá é muito boa, gente. Eu gostei muito da comida de lá. E aí almocei e viemos pra casa. E no dia seguinte, né, que foi na quinta-feira, a gente levou o Thomas no pediatra na quinta-feira e depois na segunda-feira, na terça-feira, que eles queriam saber se ele estava ganhando peso, e aí depois foi a consulta pro primeiro mês. As vacinas, ele vai tomar as demais vacinas com o segundo mês de vida, que vai dar no final desse mês, né, de janeiro. E foi isso, gente, foi uma experiência muito boa. Eu também já retornei na minha médica, eu retornei lá 10 dias depois que eu tive alta, eu já tinha uma consulta para tirar os pontos, mas não é pontos, né? É uma cola que eles colocam. E aí eu fui lá, ela tirou essa cola e agora eu vou voltar de novo com com 40 dias, né? Para ela verificar se tá tudo certinho e me liberar para tudo, né? Para atividade física, para vida normal. Então foi essa a minha experiência aqui. Eu sei que é muita coisa, mas eu queria deixar registrado tanto para eu ter essa recordação e porque eu recebi muitas perguntas e, claro, eu devo ter esquecido de alguma coisa, mas se eu esqueci de alguma coisa ou se você quiser saber alguma coisa, pode me perguntar aqui ou me manda lá no Instagram, que se eu souber, eu respondo com certeza, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, deixar o seu like aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, deixa aqui um comentário. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!